Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Valdir, sou médico anestesista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E junto com o professor Adilson Ramage, nós vamos mostrar a vocês a ultrassonografia pulmonar voltada para o Covid-19. Esse estudo é dedicado aos nossos residentes, assistentes, para eles terem uma noção de como é que as imagens ultrassonográficas do pulmão voltado justamente para o Covid. Muito bem. Então, iniciando os nossos estudos, a ultrassonografia pulmonar ela já foi considerado um método de pouca utilidade, devido à incapacidade das ondas ultrassonográficas em penetrar tecidos preenchidos com ar. Então, a interface entre o tecido pulmonar e o ar gera, entretanto, imagens e artefatos que são característicos. E essa descrição, a organização desses artefatos, eles vão possibilitar o diagnóstico de doenças pulmonares, e isso levou à ampliação do seu uso, principalmente em unidades de tratamento intensivo e também nas emergências. Muito bem. Então, a ultrassonografia ela pode ser feita no leito do paciente. Então, facilita essa logística, né, do ponto de atendimento. Ela é importante para monitorar, né, o curso da doença. Eles têm resultados próximos da tomografia computadorizada, tá? Mas eles são superiores ao raio-x de tórax padrão, porque o raio-x de tórax padrão ele não é tão específico como a ultrassonografia, porque as lesões elas são mais superficiais. Então, inclusive, o Colégio Americano de Radiologia, ele indica você fazer primeiro a ultrassonografia, né, antes de fazer tomografia e outros exames. Ele é de fácil treinamento para profissionais. É claro que ele tem o quê? Ele tem uma curva de aprendizado. Então, é necessário, principalmente, vocês que estão começando, a dar uma lidinha num daqueles vídeos que eu fiz sobre princípios básicos de ultrassonografia para vocês terem uma noção, né? E ele tem um baixo custo. Ele evita as transferências do leito e exposição a irradiações, né? Então, facilita, né, bastante para você manipular isso daí. E ele é de fácil desinfecção quando comparado com os outros aparelhos. Ele facilita o uso no local de atendimento, né? Então, e você pode, em caso de dúvida, repetir o procedimento sem você ficar se expondo a irradiações. Mas ele deve ser avaliado conjuntamente com a anamnese e a sintomatologia do paciente, né, como um todo. Bom, os transdutores que nós mais usamos é o transdutor plano, reto, né,
e linear e o transdutor curvo. O transdutor linear, ele tem uma importância principalmente na avaliação pleural, já o curvo na avaliação do parênquima. Então, vocês têm que observar que o linear ele tem uma profundidade menor, ele tem de alta frequência, então ele tem uma profundidade menor, mas ele tem uma resolução melhor. Já o curvo ele tem uma penetrância maior, ele é de baixa frequência, né? Mas ele tem um campo melhor de visão. Então, a gente precisa ver qual que é o melhor para cada caso. Muito bem. O ultrassônico deve ser colocado transversal à costela e o marcador deve estar cefálico. E a imagem que nós vamos fazer, ela deve incluir 2 costelas. Muito bem. Quanto ao escaneamento. Muito bem. Nós devemos escanear, fazer o escaneamento na parte anterior do tórax, né? Na região parasternal e entre a região axilar e na região axilar, entre a região axilar anterior e posterior e na região posterior, né? Na região dorsal. Que as regiões mais assim escaneadas. Então, na região ali médio-clavicular, né, entre a região external e a região axilar, entre a região axilar média e a posterior, então são a região 1, 2, 3 e 4. Então, nós devemos fazer, né, o ápice pulmonar e a base pulmonar dessas 4 regiões, bilateral dá 8 regiões e mais 4 na região posterior. Aqui a região 5 e 6, como nós vimos no outro slide. Muito bem. A imagem pulmonar, como nós falamos, ela é a base, ela é feita através dos artefatos acústicos. Então, a mistura ar e água, ele vai provocar uma diferença de impedância, diferença de resistência. E isso vai nos dar os artefatos acústicos pulmonar. A razão entre a quantidade de ar e a quantidade de água, a razão ar e água, vai dar a aparência do pulmão, que são a pleura e os artefatos. Esse desequilíbrio no balanço ar e água, ele vai resultar na doença pulmonar e, né, os vários padrões de artefatos. Aqui dando uma planta, né, daquilo que a gente vai ver. Então, observem as 2 costelas. As 2 costelas. Tá? O espaço intercostal, a pleura, né, a pleura parietal e a pleura visceral. A musculatura intercostal aqui e o pulmão. Então, tenho isso como base, né, para a gente poder conversar e ver as imagens. Muito bem. Então, vamos mostrar aqui um pulmão normal, um pulmão que a gente fala seco, né? Então, eles vão apresentar essas linhas A. Então, pulmão normal, linha A. Muito bem. Como é que é feita essas linhas A? Então, nós temos aqui, né, a pleura. Então, ela vai ter essas linhas, essa linha aqui, a linha pleural, tá? E quando passa as ondas de ultrassom, a pleura vai formar uma reverberação dessa linha pleural e vai formar esses artefatos aqui que nós estamos vendo, que são linhas A equidistantes uma da outra. Então, isso faz parte do pulmão normal, um pulmão bem areado. Então, aqui, pleura, né? As linhas A, linhas de reverberação. Aqui mostrando,
já num exame, né, essas linhas equidistantes, né, transdutor na pele, com a linha pleural, formando esse artefato da pleura parietal com a pleura visceral. Então, isso agora nós vamos ver já, né? Saindo da linha A, entrando num outro tipo de linha B. Observa como é que é isso daqui, né? Então, aqui nós estamos vendo um espaço entre as duas costelas, tá? E essas linhas aqui, ó, são linhas B que vão encobrir, né, as linhas A. Então, essas já começa a haver uma interação, né, uma alteração, uma perda de aeração nesse parênquima pulmonar e vai formar, então, essas linhas B. Linhas B é sinal do quê? De alteração intersticial no pulmão. Edema alveolar, inflamação, pode ser também contusão ou fibrose. Mas isso significa uma perda da aeração do parênquima pulmonar. Aqui, novamente, né, as linhas B, no espaço entre as costelas, tá? E a presença de 3 ou mais linhas B em cada espaço intercostal já é um achado patológico. Então, 3 ou mais linhas B em cada espaço intercostal é igual a um achado patológico. Então, aqui nós temos vários exemplos, mas só que a gente vai especificar, né? Tá? A gente vai especificar isso melhor de acordo com a descrição que nós vamos fazer. Depois das linhas B, nós vamos encontrar a consolidação. Consolidação, pessoal, é igual a hepatização. O tecido pulmonar, ele fica de consistência hepática. Distribuição não homogênea das linhas B. Nós vamos ver também o pulso pulmonar. E isso é visualizado na SARA, na contusão pulmonar, na pneumonia, em câncer de pulmão, atelectasia e infarto pulmonar. Essas consolidações. Então, vamos ver como que é essas consolidações. Então, aqui nós temos imagem de um pulmão, né? Aqui, mostrando a hepatização dela aqui, né? A consolidação. E aqui a gente vê várias imagens hiperecóicas, tá? Semelhante a um céu estrelado. São pontos hiperecóicos e isso mostra a presença de broncogramas. E esses broncogramas podem ser estáticos ou dinâmicos. Isso vai depender, esses broncogramas estão relacionados com a interação entre ar e líquido no pulmão. Então, eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Estáticos quando você não vê nada, tá? É um sinal, vamos dizer, de uma hepatização da região, entendendo? Isso é muito próprio em atelectasia. Já os dinâmicos não, eles se mexem, né? Então, isso aqui já é mais patognomônico de um estado, de uma pneumonia, por exemplo, né? Eles conseguem mexer. Muito bem. Então, aqui nós estamos mostrando, né, a consolidação subpleural. Tá? Aqui tem um pouco aqui mostrando o céu estrelado que a gente vê, né? Aquelas imagens hiperecóicas. Então, aqui, novamente, o pulmão, né, consolidado. Muito bem. Outro pulmão, a outra consolidação aqui, né, subpleural. Nós estamos vendo, então, os broncogramas dinâmicos do ar. Então, ele se mexe, ele tem aquele sinal do pistão que nós falamos, né? E tem também um pouco de derrame pleural aqui também. E as linhas B, vocês estão vendo que as linhas B aqui, elas começam a se juntar. Aqui, novamente,
mostrando as consolidações. É muito importante, tá, que consolidações com diâmetro em torno de 1 centímetro, eles são virais. Já as maiores, essas consolidações maiores, eles já são bacterianas. Tá? Então, aqui mostrando as consolidações. Aqui é um derrame pleural. O derrame pleural, ele não é uma coisa comum, não é comum nos processos de Covid. Né? Então, mas aqui nós estamos mostrando o que é um derrame pleural, e aqui a gente fala sinal da coluna vertebral, que aqui são imagens de vértebras torácicas, tá? E junto com um grande derrame pleural. Aqui mostrando a consolidação subpleural, que indica um processo inflamatório infeccioso. Então, aqui nós estamos vendo, né, essas linhas B aqui consolidadas, elas se juntam uma com a outra e formam aquela imagem característica aqui de vidro fosco. Né? Então, indica o processo inflamatório infeccioso. Muito bem, passando agora para as doenças, né, para a parte mesmo das doenças. Pulmão normal, ele é quase ar. Pneumotórax é somente ar. Síndrome intersticial, que é aquilo que normalmente a gente encontra, tá? É principalmente ar e pouco líquido. Derrame pleural, somente líquido, como nós já vimos. E a consolidação, que ele é mais fluido que ar. O pneumotórax, tá? Ele também não é tão comum no COVID. Por quê? Ele aparece mais em casos de iatrogenia, né, na ventilação, provocada pela ventilação pulmonar, ou também que esses pacientes eles são muito invadidos, né? Então, isso nós podemos ter um acidente e podemos ter um pneumotórax. Então, é importante que vocês saibam diagnosticar o que é um pneumotórax, né? Que é a ausência desse deslizamento pleural, a ausência das linhas B, a ausência de pulso pulmonar e presença de lung point. O que é? É quando a pleura visceral ela se separa da pleura parietal. Certo? Então vamos ver isso aqui, o lung point. Então, aqui nós estamos vendo as pleuras se separando. Aqui, mostrando, né, a pleura separando uma da outra, senão do pneumotórax. Aqui, novamente, nós estamos vendo a pleura, tá? Aqui ela chega um ponto que ela se interrompe. Muito bem, nessa figura aqui, nós provavelmente podemos ter dúvida, né? Apesar de você não ter aqui, né, as linhas B que nós estávamos falando, mas e vocês veem que há uma interrupção. Mas tudo bem, vamos dizer que eu tenha dúvida nisso daqui. Então eu devo usar o modo M da ultrassonografia, que é o modo do movimento. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como é que é. Então aqui mostrando o deslizamento, tá? Um deslizamento normal, deslizamento pleural normal, aqui o pneumotórax e aqui o modo M, que representa a movimentação do tecido em tempo real. Tá? Então, ele retrata a presença ou não de deslizamento pleural, que é o sinal da areia na praia. Então, essa linha aqui, ó, que seria a linha pleural, né, que vai separar as ondas da região da praia. Isso para ficar bem assim, bem sedimentado, né? Sedimentado na areia. Vocês observem aqui, ó, então, mar, tá? Que vocês vão ver isso aqui, as ondas chegando, aqui a linha pleural, que vai correr, e aqui a areia. Então, aqui mostrando novamente um pulmão normal no modo M, aqui a linha pleural, tá? As linhas seriam as ondas do mar e aqui a areia. Novamente, uma linha normal.
Aqui já um pneumotórax. Observem aqui, ó, que isso daqui, ó, tá vendo? Essas linhas, elas não chegam na praia, elas continuam. Isso aqui é um sinal da estratosfera. Tá? Então, vocês não veem aquela linha pleural que separa, né? Então, aqui comparando um com o outro, tá? Aqui seria, tá, a linha pleural, tá? As ondas chegando e entrando aqui a linha da praia. Aqui não, aqui é a estratosfera. E eu acho que deu para entender bem aqui para diferenciar um pneumotórax do modo E. Bom, aqui o esquema do pneumotórax, depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que é importante vocês ter essa presença desse esquema aí. A síndrome intersticial já começa com aquilo que nós vamos ver nos sinais, que seria que vocês vão ver do pulmão do Covid, tá? Então, vocês vão ver a normalidade na linha pleural. Isso aqui já é importante, tá? A normalidade na superfície pleural. Não é aquela superfície direitinha, né? Homogênea, né? E vocês veem aqui, vocês estão vendo aqui a linha B e a linha da costela. Muito bem. Então, as linhas B, elas têm a forma aqui de cauda de cometa ou aquelas linhas tipo laser, né? Laser point, né? Como um artefato de reverberação. Tá? E eles originam na linha pleural. Aqui vocês não estão vendo as linhas A, porque elas estão obliteradas. Isso faz parte, então, da síndrome intersticial. A síndrome intersticial, tá? Vocês vão ver, então, aqui um movimento, né, de deslizamento pulmonar. Observem aqui, né? As linhas B acima de 3. Tá? Linha B relacionada, então, aqui com líquido pulmonar extravascular. Muito bem, quais são as causas dessas linhas? Né? São linhas B difusas, em pelo menos 2 regiões bilateral. Tá? Então, isso aqui é importante para fazer o diagnóstico. As causas são congestão pulmonar, edema pulmonar, pneumonia, fibrose e SARA. Aqui mostrando áreas de congestão pulmonar, linhas B espaçadas. Quando elas são confluentes, que elas se juntam, ela vai formar aquela imagem de vidro fosco. Né? Então, aqui, ó, elas se juntando e formando aquela imagem, essa imagem clara de vidro fosco aqui entre as duas costelas. Então, linhas B, tem aqui você vê que ela tem um espaçamento irregular, confluentes. Então, são ondas B confluentes formando essa imagem de vidro fosco. Áreas do pulmão, muito pleural, irregularidades pleurais aqui, e consolidações subpleural. Então, aqui nós temos a pleura e aqui imagens de consolidação. Muito bem, essa aqui é a imagem de edema pulmonar, pneumonia intersticial difusa, fibrose pulmonar idiopática. Bom, resumindo a história aqui, linhas A são linhas horizontais, brilhantes, profundas em intervalos regulares entre duas costelas. Aqui entre duas costelas nós vamos ter já as linhas B e a consolidação que vão ser característica da doença pulmonar. Né? Então, linhas B, artefatos semelhantes a um laser, né? Hiperecogênico. Tem origem na linha pleural e é perpendicular às linhas A e se move com o deslizamento pleural. Já a consolidação é a hepatização pulmonar. Né? Ele pode ter presença também de derrame pleural. Não é tão comum, mas eles podem acontecer. Bom, agora vamos ver as coisas mais específicas
né, de imagens e evolução da doença. Então, vamos mostrar aqui, novamente, as áreas que devem ser escaneadas, né? Então, região médio-clavicular e região média axilar. Então, parte external e ápice e vem até a base pulmonar. Base 1, 2, 3, 4. Bilateral e a posterior, que é a 5 e 6. As pneumonias virais, o principal local a ser avaliado é a região posterior e inferior do tórax. E, às vezes, é difícil observar, mas ela é importante justamente porque é a região mais comprometida. Então, novamente, tá? A região anterior, lateral e posterior. Então, pulmão normal, né? Linhas A equidistantes, em sintonia com a ventilação. Tá? Aqui já começa a aparecer uma doença pulmonar leve. Vocês estão vendo aqui já o aparecimento das linhas B, tá? E observe que existe um espessamento pleural aqui. Tá? E aí vocês vão ver uma diminuição desse deslizamento pleural. Então já é uma doença leve, uma doença pulmonar leve que vai evoluindo, né, para o engrossamento, diminuição do deslizamento da pleura. E já vai as linhas B, já vão se juntando, tá? já vão tendendo a formar consolidações. Tá? Então, aqui continua o espessamento, redução do deslizamento e as bandas, né, as linhas B, elas vão aumentar, né, de mais de 3, já caracterizando uma doença pulmonar. Isso vai se agravando, né? A pleura vai engrossando, vai se tornando totalmente irregular. Vocês vão vendo imagens de consolidação e a pleura vai engrossando, né? Já é uma doença de moderada a severa. Vocês estão vendo aqui esse infiltrado subpleural, tá? Com imagens de consolidação e edema. E o pulmão aqui ele já está esbranquiçado pela fusão das linhas B. Já aqui imagens de consolidação, aqui, ó, consolidação, pleura espessada, pulmão não desliza e tem uma severa dessaturação. Novamente aqui, tá? Nós estamos vendo essa imagem de consolidação com imagens hiperecóicas, que é aquela imagem em céu estrelado, onde nós vamos encontrar os broncogramas. Esses broncogramas, vou voltar a falar, esses broncogramas eles podem ser dinâmicos ou estáticos. Tá? Dinâmicos quando ele é uma doença assim, tipo, né? Se ele tem aquele sinal de obstrução, aquela doença pulmonar não compressiva, no caso de uma pneumonia, ou estática, quando já é um caso de uma telectasia. Aqui as ondas B confluentes, que vão formar essa imagem aqui, ó, de vidro fosco. E aqui várias consolidações. Várias consolidações entre a imagem das costelas. Aqui já tem uma severa dessaturação. Mesma coisa aqui, né? Severa dessaturação. E a consolidação severa ela pode ser acompanhada de uma infecção bacteriana associada. Estou aqui mostrando uma tomografia computadorizada. Bom, isso aqui seria interessante vocês darem uma olhada, que isso é muito importante, a comparação entre o que se encontra numa tomografia
e na ultrassonografia pulmonar. 50% dos casos acomete os pulmões bilaterais e 75% dos casos acontece na região póstero-inferior. Quando começa a aparecer, então, as linhas A, já é sinal de recuperação. Muito bem. Os encontrados comuns é o engrossamento pleural, com formas irregulares, banda B que varia de padronização. Ela vai variando. Focal, multifocal, confluente, que é aquela imagem de vidro fusco. Isso é a evolução na linha A. B, as consolidações que vai ter diferentes padrões, né? Com uma imagem multifocal, pequenas, né? Vai sendo subpleural consolidada, vai movimentação de ar nos brônquios, que é aquilo que nós falamos, movimentação próprio de uma pneumonia, né? Seria aquele broncograma dinâmico. Derrame pleural pode aparecer, e nós já vimos algum filminho que aparece esse derrame pleural. E quando o paciente começa a se recuperar, nós vamos começar a ver as bandas A aparecerem durante a recuperação dessa doença. As lesões pulmonares periféricas, elas são periféricas, tá? E são subpleurais. A maioria das vezes nós vemos isso aqui. As lesões mais frequentes estão localizadas nas bases posteriores. Eu acho que aqui ficou bem sedimentado isso, né? Os pacientes com pneumonia confirmada, eles vão ter, então, lesões pulmonares em vidro fusco, consolidações localizadas na periferia, bilaterais, e estão localizados mais na região posteriores, tá? Póstero-inferiores, como nós já vimos na figura. Tá? Linhas B focais e linhas B fundidas, confluentes, que formam aquele vidro fosco. Aparência descontínua e rugosa da linha pleural. Nós falamos bastante disso daqui naquelas imagens, tá? Com consolidação subpleural. Focos estão localizados normalmente nos campos pulmonares posteriores, póstero-inferiores, tá? Como nós já dissemos. Bom, a utilidade do ultrassom, nós já falamos bastante aqui, tá? E essa imagem aqui mostra aquilo que nós já falamos e nos debatemos bastante. Tá? A tomografia, para diagnóstico, tá? É imbatível. Só que como ela tem uma dificuldade, às vezes, de manipulação, tirar o paciente, levar para a tomografia, ou então, né, de fazer higienização disso daí, tá? O Colégio Americano de Radiologia, ele aconselha, primeiramente, ao invés de raio-x de tórax, tomografia computadorizada, fazer primeiro a ultrassonografia, tá? E depois pode partir para a tomografia. Tá? Agora, o raio-x ele não dá essas imagens superficiais que são mais comuns, tá? Em pneumonia viral. Então, a ultrassonografia ela se presta melhor para fazer esse tipo de coisa. Bom, ele serve para uma avaliação rápida, como nós já falamos, né? E para acompanhar também a evolução da doença, como nós também já falamos bastante, né? E tomada de decisão, quando você tem que desmamar o paciente, fazer recrutamento, isso daí também ele é importante. Aqui nós temos várias referências, e eu acho que é importante, se vocês tiverem interesse em estudar mais, dá uma olhada nessas referências, tá? E é isso que a gente queria falar. Espero que vocês tenham aproveitado esses conceitos e que vocês se divirtam aí. Ok?
Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Doutora Adilson também. E a gente vai ficando por aqui. E espero que vocês leiam também os conceitos básicos de ultrassonografia para vocês terem uma noção melhor. Tá bom? Então,